Olá, minha querida amiga, meus queridos amigos que estão estudando a Bíblia, portanto, irmãos em Cristo, né? Nesse comentário nós vamos falar sobre qual deve ser a prioridade na vida do cristão. Primeiro, segundo o apóstolo Paulo, na Bíblia, na palavra de Deus, e depois, segundo Ellen White, profetisa dos tempos atuais, né? Segundo a Bíblia, conforme os padrões bíblicos. Então preste atenção, fique aqui até o fim, é um estudo muito importante, com certeza vai te surpreender e vai aumentar a sua fé, assim como foi para mim. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 13. É um pouco longo, nós vamos tentar ler tudo, eu acredito que o tempo dá, porque depois nós vamos também fazer uma síntese, um resumo das prioridades na vida do cristão, segundo Paulo e segundo também a profetisa Ellen White, segundo o apóstolo Paulo e também segundo a profetisa Ellen White. Filipenses capítulo 2, versos 2 a 13, nos diz assim: o humilde e fraterno amor cristão. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria. Este Paulo escreveu uma carta aos Filipenses quando ele estava ausente, tendo o mesmo modo de pensar que ele, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tendo-se em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos quais estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso mesmo, até os ímpios vão ressuscitar para se ajoelharem perante Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vocês o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então, como nós lemos Filipenses 2, de 1 a 13, agora eu fiz uma síntese aqui, e eu vou ler essa síntese para vocês, porque o resumo, ele nos ajuda a fixar na mente os conceitos, porque às vezes na leitura nós não prestamos tanta atenção, Então aqui eu vou ler também, mas já é um resumo, e vai ajudar, menos informação, vai ajudar a fixar na mente, tanto na minha quanto na sua. Se há amor, completem minha alegria, sendo nós todos unânimes, humildes, considerando cada um os outros melhores do que a si mesmo, como Cristo nos deixou o exemplo, sendo ele em forma de Deus e se rebaixando a servo, a ponto de morrer por nós na cruz e sendo exaltado por Deus, para que toda língua o confesse como Deus. Reticências. Por isso trabalhem a sua salvação com temor e tremor, pois Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar. Então vejam, essa é a síntese, e agora também eu coloquei 7 pontos desta síntese, ou seja, na verdade os 7 pontos são do texto bíblico, tá bom? Não da síntese. Então vamos lá. Qual deve ser a nossa maior preocupação, nossa prioridade segundo Paulo? Primeira, ser unânimes. Segunda, ser humildes. Terceira, considerar os outros superiores a nós mesmos. Quarta, seguir o exemplo de Cristo. Quinta, ser servo a ponto de morrer pelos outros. Sexta, ter temor e tremor a Deus, certo? Deixa eu abrir aqui que eu acho que eram 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa maior preocupação.
6 itens: ser unânimes, ser humildes, considerar os outros superiores, seguir o exemplo de Cristo, ser servo a ponto de morrer pelos outros, ter temor e tremor a Deus, né? Que aqui na King James, outra King James fala reverência e temor a Deus, né? E vamos colocar a 7ª, então, como confiar em Deus acima de tudo, pois aqui no versículo 13 nos diz que é Ele que produz em nós tanto querer como realizar. Então, aqui fica o resumo desse texto com 7 itens, certo? E eles estão na descrição também, para depois nós analisarmos um por um e vermos o que falta na nossa vida, né? O que podemos melhorar com a ajuda de Deus, certo? E agora vem também uma parte muito importante, a profetisa que viveu mais próximo de nós, já no tempo do fim, Ellen White, e eu vou ler um texto do livro de Testemunho para Ministros, está na página 507 dessa versão aqui, e eu vou ler para vocês, nós vamos ler, e depois também nós vamos fazer uma síntese por pontos, por 7 itens desse texto, das prioridades segundo Ellen White, as prioridades na vida do cristão. Então vamos lá. Foi pela confissão, pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e de entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora, no tempo de hoje. Então, o agente humano só teve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus que começou a obra e Ele terminará a sua obra. Ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia, certo? Então, a temporã é aquele primeiro amor, quando nós nos tornamos cristãos, e nós aguardamos a chuva serôdia, certo? Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Que tristeza! Eu acho que essa é uma das maiores tristezas do tempo do fim, certo? Então, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, né? Esse texto é impressionante, gostaria até de ler novamente, mas acho que o nosso tempo também já está um pouco avançado, ele está na descrição para você ler. Eu também coloquei 7 itens aqui, de qual deve ser a nossa maior preocupação, segundo Ellen White. Primeira, confessar os pecados. Segunda, abandonar os pecados. Terceira, orar fervorosamente ao Senhor nosso Deus. Quarta, pedir a bênção do Senhor. Quinta, viver conforme toda a luz recebida. Sexta, desenvolver as virtudes cristãs diariamente. E sétima, entregar nossa vida. Muito lindo, né? Então foram feitos aí sínteses em 7 pontos de cada observação, né? De cada fala de Paulo e de Ellen White. E eu peço que você reflita, eu também tenho refletido sobre isso, porque é muito fácil, sabe, nós perdemos o foco de qual deve ser a prioridade do cristão. Talvez em um serviço prestado esteja a nossa prioridade, né, em um trabalho voluntário, em um cargo na nossa igreja, mas realmente a prioridade do cristão, ela é bem mais, pode ser diferente do que estejamos vivendo, né, e mesmo inconscientemente. Então, que Deus abençoe você na sua vida cristã, no entendimento da palavra. Fique com Deus e até um próximo comentário.